Olá, meu nome é André Pérsia, eu sou psicólogo clínico, sou Master Trainer em Programação Neurolinguística, sou Master Coach Trainer, hipnólogo, hipnoterapeuta e especializado em Design Human Engineering e repadronagem neurohipnótica. Eu vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre hipnose e trabalhar um pouco sobre hipnose e auto-hipnose. Hoje em dia, hipnose e auto-hipnose estão retornando com força total para o mundo, para a humanidade. Porque embora muitas pessoas que usem a hipnose pouco conheçam de verdade sobre o assunto com profundidade, estejam fazendo um grande desserviço com excessos de hipnoses de palco e situações onde as pessoas são ridicularizadas em situações hipnóticas e tal. Apesar disso, nos últimos anos tem havido um constante número de evidências científicas e pesquisas que comprovam o poder da hipnose para poder ajudar, para ser uma coadjuvante na medicina, com a psicologia, com uma série de outros trabalhos que tem a ver com o desenvolvimento pessoal e alcance de metas e objetivos de uma maneira geral. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer nos meus cursos de hipnose, e deixo às vezes os alunos um pouco confusos com essa minha declaração, é que hipnose não existe. Não existe hipnose. E os alunos perguntam, como assim você vai dar um curso e dar um certificado de alguma coisa que não existe, inclusive com certificação internacional? Mas hipnose não existe. Na verdade, o que existe é um processo interno que você desencadeia nas pessoas. Hipnose nada mais é do que comunicação interpessoal. O bom hipnólogo é um bom comunicador. É alguém que dá atenção para aquela pessoa que está diante de si, com a qual ele, ela pretende trabalhar. Então, o bom hipnólogo, o bom hipnoterapeuta é aquele indivíduo que faz alguma coisa por essa relação entre as pessoas e fica atento, atenta. Quem é essa pessoa que está diante de mim? O que essa pessoa está fazendo? Como essa pessoa é? Quais são as necessidades dessa pessoa? Como é o jeito de ser dessa pessoa? Como é o modelo de mundo dessa pessoa? O que essa pessoa acredita? O que essa pessoa deseja? O que essa pessoa tem dificuldade, tem facilidade? Quais são os recursos que essa pessoa acessa mais fácil a partir de agora? Quais são os recursos que ela ainda crê que são difíceis de serem acessados? Porque na medida em que você se interessa verdadeiramente pelas pessoas que estão diante de você, você abre inúmeras possibilidades para poder trabalhar com essas pessoas. Então, hipnose nada mais é do que um processo interpessoal de comunicação, onde as pessoas vão interagindo umas com as outras e nessa interação elas vão encontrando caminhos e possibilidades para irem cada vez mais fundo e ganhar a confiança daquela outra pessoa, para que aquela outra pessoa se abra verdadeiramente para trabalhar com ela. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue que a outra pessoa inconscientemente se abra para processos internos e aceite trabalhar com você e tenha confiança naquilo que você faz, em quem você é, você tem acesso a um mundo rico de infinitas possibilidades, que são os recursos não da mente consciente, mas da outra mente, a mente inconsciente. Agora, com isso você pode fazer inúmeras coisas. A hipnose e a hipnoterapia, para começar, são coisas bem diferentes. Hipnose é um estado onde a mente se altera e a pessoa sai daquele intervalo considerado estado de vigília e experimenta outros estados da mente alterada, que pode ser um estado de relaxamento, de prostração, um estado onde a consciência oscila, ou pode ser um estado de extrema excitação, porque existem hipnoses aceleradas também. Então, é um estado que quando você consegue variar, por exemplo, para um pequeno estado de relaxamento, a pessoa se abre mais de 200 vezes para sugestões e uma série de outras coisas. E hipnose é um processo, ou seja, é algo que você aprende a fazer. É algo que você aprende a encadear. E a hipnose, antes de Milton Erickson nos Estados Unidos, era feita quase como se fosse um livro de receita, vamos dizer assim. Haviam métodos de hipnose, haviam
técnicas de hipnose, haviam procedimentos de hipnose, até porque hipnose antes era muito feita pela comunidade médica, então a comunidade médica ainda gosta muito desses processos rígidos, engessados, procedimentos estabelecidos e tal. Então a hipnose clássica, ela vem com muitas técnicas, que vem com scripts, com uma linguagem, inclusive muitas vezes rebuscada, feita nos anos 1800 e pouco, e tal, que pouco tem a ver com o mundo de hoje, com os valores de hoje, com a vida de hoje de uma maneira geral. E o Dr. Milton Erickson quebra completamente com essa história, quando ele mostra que hipnose, na verdade, para ser eficaz e ter muito mais efeito, ter muito mais resultados, é uma interação entre pessoas. É um processo onde pessoas interagem, e interagindo de inúmeras formas, onde o hipnotizador, percebendo a outra pessoa, vai modificando a forma como ele fala, como ele conduz a entrevista, o tipo de linguagem que ele usa, dependendo de como é o mapa de mundo, o modelo de mundo dessa pessoa, o hipnotizador, né? Por exemplo, se a pessoa está olhando para um liquidificador, ele pode experimentar dizer como seria deixar que a dor que você vai lembrando de esquecer enquanto ela se liquidifica, vai fazendo você experimentar sentir algo completamente diferente. Por quê? Porque aquela pessoa está fascinada por um liquidificador. Se a pessoa está olhando para uma planta, por exemplo, através da janela, o hipnotizador poderia falar a respeito de jardins que florescem e a necessidade de regar jardins, assim como nós precisamos cuidar e regar alguns projetos de nossas vidas de uma maneira geral. Então, Milton Erickson traz um legado espetacular para a hipnose, ele humaniza a hipnose, e não só isso, ele influencia a psicoterapia de uma maneira geral e várias abordagens terapêuticas independentes da hipnose, como, por exemplo, ele influenciou muito, sem querer, né, sem saber que o faria, o surgimento da programação neurolinguística, que hoje é uma psicologia. E, na verdade, hipnose é algo que você aprende, hipnose tem a ver com perceber-se e perceber o outro. Mas eu fiquei me perguntando, como seria dar para a pessoa que assiste, que nos acompanha, um gostinho do que é hipnose? Alguns procedimentos, algumas técnicas de hipnose, de auto-hipnose, que vão ajudá-la a entender esse universo, desmistificar esse universo de uma maneira geral e usar algumas dessas coisas em sua vida de diversas maneiras, né? Independente de qualquer coisa, nós temos milhares de induções hipnóticas no nosso canal do YouTube, youtube.com/André Pérsia, Pérsia com C. Basta que você entre lá e tem inúmeras, centenas e centenas e centenas de horas. Cada indução hipnótica tem 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, né? Então você tem muita coisa que eu disponibilizei de graça para que justamente o máximo de pessoas pudessem estar experimentando, entrar em contato com esse universo maravilhoso. E muitos são os depoimentos que lá estão de pessoas que usam hipnose, e principalmente o que nós chamamos de engenharia mental, que é a hipnose junto com a PNL, um monte de procedimentos avançados de tecnologia mental, que fazem a eficácia desse trabalho ser ainda mais forte, ainda mais poderosa, ainda mais instigante. Uma importante dica sobre hipnose e hipnoterapia é o controle de estados. Na formação que nós ministramos, nós temos vários exercícios onde você mapeia estados mentais e aprende a controlar e a ancorar estados mentais. Porque hipnose tem a ver com você ganhar a atenção do seu cliente, da pessoa com quem você está trabalhando, principalmente na hipnoterapia, e é interessante a gente fazer aqui uma distinção entre hipnose e hipnoterapia. Hipnose é o processo de alterar o estado mental da pessoa, onde ela abre a mente para uma série de coisas, e abrindo a mente para uma série de coisas, ela experimenta a possibilidade de acessar recursos e fazer coisas que ela geralmente não faz normalmente. A memória aumenta, as sensações, dependendo de cada pessoa, da entrega, do tempo que pratica isso, muitas coisas diferentes podem acontecer. Mas isso é bem diferente de hipnoterapia. Um hipnotizador de palco, ele pode até saber fazer hipnose, mas ele não é um terapeuta. O hipnoterapeuta é aquele que usa a hipnose e vai trabalhando esses conteúdos internos de uma forma orientada, porque ele foi treinado para isso, ele foi preparado para isso, e com isso ele consegue fazer uma diferença muito grande em relação aos seus clientes. Não é só gerar hipnose ou criar um estado hipnótico.
O hipnoterapeuta, ele consegue fazer com que o cliente passe por um processo onde ele trabalha uma série de questões pessoais. E aí, dependendo de outras formações que ele tenha, esse trabalho pode ficar ainda mais completo. Se o hipnoterapeuta for coach, se ele for programador neurolinguístico, se ele for psicólogo, psiquiatra, médico, dentista, comunicador, então essa experiência vai ser ainda bem diferente, dependendo dessa preparação, desses outros conteúdos que podem ser amarrados à hipnose de uma maneira geral. Mas voltando, hipnose tem a ver com controle de estados. E o nosso trabalho ele se torna ainda mais eficaz porque eu aprendi com o Dr. Richard Bandler, que criou a programação neurolinguística e desenvolveu uma série de outras coisas, e em seguida da morte do Dr. Milton Erickson, grande hipnoterapeuta, Dr. Richard Bandler foi considerado um dos grandes hipnólogos do mundo depois de Milton Erickson. E Dr. Richard Bandler, ele traz todo o know-how da programação neurolinguística e usa em conjunto com o processo de hipnose. Então muitas pessoas passam muito tempo tentando hipnotizar pessoas. Uma dica que eu vou dar para você: se você quer fazer auto-hipnose, ou seja, se você quer experimentar, expandir a sua mente e usar a sua mente de outras maneiras diferentes, uma das primeiras coisas que você precisa aprender a fazer é a gerência dos estados internos. Então, vamos supor que você queira experimentar um estado relaxante e hipnótico. Que hipnose tem a ver com, muitas vezes, não sempre, mas algumas vezes, com relaxar, experimentar relaxar e ter isso sob controle. Ou seja, agora eu quero relaxar, agora eu não quero relaxar. Então eu vou dar uma dica para vocês. Você pode me acompanhar nesse processo. Eu vou pedir que você feche os olhos ou não e respire profundamente em um tempo pela boca. Prenda o ar e solte o ar em 3, 4 tempos pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, respire, prenda o ar, solte o ar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Isso. Mais uma vez, prenda o ar, solte o ar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Provavelmente você deve estar percebendo já uma diferença, porque alterar a respiração altera a fisiologia, que altera o nosso estado, a bioquímica interna e uma série de outras coisas assim. Então uma boa sessão de auto-hipnose ou de hipnose começa quase sempre com algumas respirações profundas, não muitas, porque se você ficar respirando profundamente muitas vezes, você primeiro relaxa, depois você começa a hiperventilar. E não é esse o nosso objetivo, você vai acabar se excitando depois. Então umas 3, 4, 5 respirações profundas, como eu ensinei, já são suficientes. E agora que você está experimentando isso, eu vou pedir que você use um recurso da PNL, que é a busca de estratégias internas. Eu vou pedir que você pense em algum momento onde você já relaxou. Um momento especial onde, relaxando agora, você experimenta mudanças. Onde, relaxando agora, você experimenta modificações. Traga de volta na mente e, consequentemente, inconscientemente também, de volta no corpo. Traga a memória onde, já tendo relaxado, outra vez na mente, no corpo, você experimenta de novo estar lá nesses momentos relaxantes, positivos. É uma maneira mais rápida de relaxar. Em vez de você ficar fazendo contagens, relaxamentos, relaxa o dedo do pé, relaxa o peito do pé direito, o peito do pé esquerdo. Traga simplesmente a memória de um momento onde você já relaxou. E reviva esse momento como se você estivesse de volta na mente, no tempo onde isso acontece aí na sua estrutura. Então traga de volta na mente agora um momento especial, relaxante, e reviva esse momento especial. De novo, outra vez, assim. Reviva esse momento. De novo. De outra forma, de outro jeito, de outra maneira. Eu quero que você simplesmente experimente isso outra vez.
E na medida em que você vai revivendo, ouvindo, sentindo, conversando consigo sobre experimentar outra vez a mudança aí dentro, eu quero que você note a mudança que acontece na sua estrutura. Note como apenas trazer na mente uma memória relaxante, boa, positiva, e mergulhar dentro dela, talvez até mais de uma memória, uma segunda, uma terceira, onde você mergulha dentro dessa memória e vai experimentando a leveza, o relaxamento, as imagens com todos os detalhes de cores, formas, brilhos, os sons relaxantes, as sensações, as posturas corporais, o que você repete para si sobre relaxar já coloca você rapidamente num estado hipnótico. Então essa é a primeira dica, o primeiro exercício que eu quero que você faça. Eu quero que você identifique estados relaxantes onde você já relaxou em algum tempo. Agora, depois de identificar esses estados relaxantes, reviva esses estados na sua mente. Revivendo esses estados na sua mente, você vai reviver como se estivesse voltando no tempo e experimentar todos os detalhes daquilo que você vê, ouve, sente, conversa consigo, a respeito de estar passando por aquilo, a forma como você respira, sua postura corporal, seu estado mental. E na medida que você estiver sentindo isso, eu quero que você amplifique isso pelo seu corpo. Daquele lugar no corpo onde tem uma sensação, um movimento, porque toda sensação ela tem um movimento, ela tem uma direção, ela tem uma trajetória. Então você vai, a partir daquele lugar no corpo onde tem aquele movimento, aquela trajetória, você vai aumentar, espalhar, espalhar e espalhar, e simplesmente vai espalhando isso por todo o seu corpo e vai experimentando amplificar, otimizar, saturar-se positivamente nessas sensações boas, nessas coisas boas. E aí eu quero que você note o que muda, o que acontece. Depois que você ficar um certo tempo vendo, ouvindo, sentindo, experimentando, eu quero que você repita mentalmente: agora eu vou contar de 0 até 7. E a cada número que eu for contando, eu vou saindo desse estado. E quando eu contar 7 e bater palmas ou estalar os dedos, eu vou abrir os olhos. E aí nesse momento que você começa a fazer a contagem de volta, você vai trazendo na sua mente imagens de energia, de disposição e bem-estar. Você vai 0, 1, aí toma mais umas respirações profundas. 2, 3, respira umas 3, 4 vezes, até que no 7 você estale os dedos ou bata palmas e você vai abrir os olhos. No início, talvez seja um pouco desafiador esse processo, mas se você treinar esse iniciozinho, lembra do estado relaxante, aprofunda, banha-se nele, satura-se nele positivamente. Depois que experimentar um tempo, você faz uma contagem, lembra de estados de energia, de disposição, vai fazendo a contagem e sai desse estado, é o primeiro passo que você precisa para experimentar um estado auto-hipnótico, onde você vai conseguir isso com facilidade, rapidez e usando uma poderosa estratégia da programação neurolinguística, que é o acesso às estratégias da PNL, que vai ajudar você a poder se treinar para essa experiência fantástica. É importante que você treine isso, porque auto-hipnose é um treinamento. Auto-hipnose não é uma coisa que você vai aprender a fazer ou fazer consigo ou com outras pessoas apenas no conceito teórico. Não funciona dessa maneira. Você precisa treinar. E mesmo que no futuro você deseje se transformar no hipnoterapeuta, você precisa fazer uma formação adequada em hipnose, porque nós estamos aqui apenas dando algumas dicas sobre auto-hipnose para que você use o seu potencial mental. Você precisa também praticar consigo. Dr. Richard Bandler, pai da programação neurolinguística e grande hipnólogo, diz uma coisa muito importante, que a melhor maneira de colocar uma pessoa num estado hipnótico é o próprio hipnotizador gerar em si um estado de transe enquanto ele está trabalhando com o cliente. Se vocês assistirem alguns dos meus vídeos no meu canal de vídeo, vocês vão ver que muitas vezes eu fico metade do tempo com os olhos fechados,
ou então visivelmente no estado de transe, e com isso várias outras pessoas que assistem, não só lá onde eu estou fazendo, mas aí pelo mundo inteiro que acompanha o nosso canal de vídeo, entram em transe cada vez mais rápido. Então essa parte do treinamento de você entrar no estado profundo, trabalhar alguma coisa, sair do estado profundo, entrar e sair, é algo que você precisa treinar. Não só para ensinar isso para os seus clientes, mas para você gerar em você, porque quando você gera isso em você, se um dia você se tornar um hipnoterapeuta, ou seja, se você fizer um treinamento adequado, porque se você não fizer, eu não recomendo que você trabalhe isso com outras pessoas, você vai precisar gerar esse estado em você, e na hora que a pessoa estiver trabalhando alguma coisa, o seu estado modificado vai influenciar a outra pessoa de alguma maneira. Então agora fica uma dica para o que você pode fazer nesse espaço aí. Tem muitas coisas que nós só podemos ensinar em cursos, porque são coisas estratégicas, envolvem uma estratégia, envolvem a necessidade de uma prática onde eu e minha equipe precisamos supervisionar você no trabalho, mas eu posso ensinar algumas coisas para você. Coloque-se num estado profundo, ou seja, respire profundamente algumas vezes. Nós já aprendemos isso no vídeo anterior. Depois, traga imagens, sons e sensações de momentos relaxantes, reviva detalhes da imagem mental, do som, do diálogo interno e das sensações. Nós também aprendemos isso. Depois que você estiver se sentindo já nesse estado, eu gostaria de sugerir, anotando aí no seu caderninho de hipnose, de auto-hipnose, que você lembre-se de momentos onde você conquistou objetivos em sua vida. Momentos onde você teve garra, disposição e motivação para ir atrás de alguma coisa que você queria fazer, ou construir, ou trabalhar por alguma coisa. Eu não preciso que você me dê explicações sobre isso. Eu quero apenas que você traga na sua mente um momento onde você foi atrás de uma série de coisas, teve motivação, teve perseverança. Traga, depois que você já estiver num estado que você treinou no vídeo anterior, eu quero que você traga uns 3, 4 imagens mentais. Imagens, quando eu digo imagens mentais, significa imagens, diálogos internos, sons, sensações, de momentos onde você teve perseverança, persistência e construiu alguma coisa na sua vida. Traga isso na sua mente agora, outra vez. Eu não quero saber como você fez isso, eu quero que você traga isso de volta na mente. E reviva de novo todos os detalhes, imagens, sons, sensações e diálogos internos de 3, 4 ou 5, não mais do que 5 experiências onde você teve perseverança, resistência e iniciativa. E eu quero que você mergulhe em cada uma dessas experiências devagar, um certo tempo, alguns minutos em cada experiência, e você sature-se, né? É como se estivesse tomando um banho gostoso, sature-se daquela experiência de permitir-se construir coisas, fazer coisas e uma série de outras coisas assim. Depois que você for e voltar nessas experiências algumas vezes, eu quero que você pense em alguma coisa da sua vida hoje que você queira construir, realizar ou fazer. E aí sim eu quero que você imagine-se fazendo isso, botando isso em prática. Mas para que essa técnica funcione, é imperativo, é importante, é necessário, é indispensável que você gaste pelo menos alguns minutos em cada uma dessas experiências, dessas memórias, onde você realizou, teve persistência, teve iniciativa, e vá analisando, vivendo na verdade, experimentando outra vez detalhes do que você viu, ouviu, conversou consigo, sentiu, postura, respiração, desses momentos. Quando você estiver sentindo isso tudo dentro de você, experimente no corpo onde você sente mais forte, tal qual como nós já aprendemos antes, e amplifique. Aumente, 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 aumente bastante. Quando isso estiver bem forte, você pode imaginar que isso é um campo de energia ou segunda pele, isso chama-se metáfora hipnótica. Então você imagina como se fosse um campo de energia ou segunda pele, e esse campo de energia ou segunda pele envolve a pessoa. Quando ela se vestir desse campo de energia ou segunda pele, ela vai entrar num novo espaço mental, onde ela vai se imaginar fazendo hoje alguma coisa que ela quer fazer para a vida dela. Né? Você, no caso, né, você vai trabalhar isso consigo mesmo. Você pode ensinar isso com um amigo também. Você vai se imaginar
já com esse manto e com todos os segredos e todas as estratégias que você nem precisa conhecer, mas você, mente inconsciente, conhece agora, você vai se imaginar executando e fazendo, por exemplo, estudando para passar num concurso, indo para a academia para fazer ginástica, fazendo aquela dieta que você deseja, levando uma vida mais saudável, sentindo-se sexualmente mais ativo, mais presente, tendo interações afetivas sexuais, o que você desejar na sua vida, dando uma palestra, falando em público. E aí você meio que vai imaginar que todos os segredos que estão naquela segunda pele, o campo de energia, vão organizando você inconscientemente, para que na hora certa e no momento certo em que de fato você for fazer isso na prática, na vida real, você tem que imaginar coisas da vida real, ou seja, coisas da sua rotina, da sua vida real, onde de fato você vai usar esses recursos. Então você vai imaginar que usa esses recursos a partir de agora, em vários contextos, e eles simplesmente conduzem você para o resultado que você deseja. E aí você vai fazer aquela contagem que eu ensinei no vídeo anterior, onde você vai contar de 0 até 7, vai bater palmas no final, ou vai estalar os dedos e vai trazer imagens excitantes, imagens energéticas para você sair desse estado. A PNL nos ensina que mais do que apenas gerar estados hipnóticos, nós precisamos também fazer uma incubação mental. Então é interessante que você imagine isso como se fosse realidade, como se fosse um futuro que já estivesse acontecendo. Mas eu recomendo que você repita esse procedimento para essa coisa que você deseja realizar entre 21 e 30 vezes. Você não precisa fazer isso todo dia. É até bom que você não faça todo dia. Que você faça dia sim, dia não. Né? Ou que você faça, né, com regularidade até você chegar entre 21 e 30 repetições, onde você entra no estado, amplifica o estado relaxante. Nesse estado relaxante, lembra-se de algumas experiências onde você teve perseverança, atitude, construiu resultados. Veja, ouça, sinta, trabalhe o diálogo interno, as sensações, a postura. Amplifica, amplifica, espalha, amplifica. Segunda pele, o campo de energia, quando sentir que isso está bem forte, entra num outro espaço mental e imagina-se num futuro onde é presente a realização daquilo que você quer construir na sua vida hoje. E você vai se imaginar na sua rotina, no seu dia a dia, não só no dia do evento, mas construindo esse evento passo a passo, semana a semana. Vamos supor que você queira falar em público, então você se preparando material, ensaiando, se tornando mais capaz a cada dia, e a coroação do processo é o dia onde você fala em público, por exemplo, ou vai na academia, ou inicia sua dieta, ou se torna mais saudável, por exemplo, lembrando de esquecer de fumar, ou uma série de outras coisas assim. A escolha é sua, a vida é sua. E depois disso você sai do estado. Eu queria falar uma coisa para você. Nós estamos ensinando aqui uma tecnologia poderosa e muito eficaz. É muito importante que antes que você coloque isso em prática, que você veja o vídeo algumas vezes, ouça, veja, anote, faça anotações. Eu recomendo que você tenha um caderno, um diário e faça anotações. E quando você estiver bastante familiarizado com o processo, você parte para as práticas. Eu gostaria de dizer o que eu digo em todos os meus CDs, que o que nós estamos ensinando aqui não substitui psicoterapia, não substitui coaching, não substitui medicina e não substitui tudo aquilo que você precisa fazer na sua vida, por exemplo, estudar para passar por uma prova, a dieta que você tem que fazer e trancar a boca e realmente mudar a sua vida. Você tem que fazer as coisas normais que você faria, mas é um processo que ajuda bastante, porque nós estamos usando princípios de auto-hipnose com programação neurolinguística, ou seja, já estou ensinando para você a engenharia mental transformativa. Mas você pode querer ir muito mais fundo nisso e ser muito mais eficaz fazendo a nossa formação. Venha estudar conosco e mude completamente a sua vida e aprenda a trabalhar efetivamente com outras pessoas. Sucesso!